Fala aí pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. Dessa vez pessoas, mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. Esse vídeo aqui tá sendo gravadinho pra você, atrasado, eu sei. Anime saiu domingo, provavelmente o vídeo vai sair terça ou quarta. Amém. Porém, o importante é que vai sair. Hoje é episódio 6 de Kimetsu no Yaiba. Muito bom a propósito, tá ligado? Aconteceu umas paradas muito boas, coisas interessantes. Igual ao último vídeo, rapaziada. Vamos fazer isso daqui em partes, tá bom? Primeiro a gente vai falar do Tokito, depois a gente fala do Tanjiro e depois a gente fala da, o maior acontecimento desse episódio, que foi contar um pouco do passado do Genya e do Sanemi. Contou um pouco a relação dos dois e o que aconteceu no passado deles, pá. E o motivo do Sanemi odiar pra caralho o Zani. Além do fato dele ser Hashira, o real motivo, tá ligado? Beleza, vamos começar pelo Tokito. A participação no episódio, sinceramente, foi bem pouca, tá ligado? Foi tipo assim, pra mostrar que a luta dele estava acontecendo ali ao mesmo tempo e que ele ainda estava preso, que ele não tinha se soltado. Mas fora isso, é o Oni falando pra ele que não tem como ele se soltar, porque ele não pode usar técnica de respiração pelo fato dele estar debaixo da água. Também explica que aquilo ali realmente não é água, é tipo um líquido, tá ligado? É uma espécie de suco que ele faz que simula água. Mas não é água de verdade, aparentemente. Mas quando você vai ler o databook do boneco, fala que ele faz água. Então, complicado. Fora isso, não acontece nada. O Tokito ainda não escapou, tá lá preso ainda. Então vamos pro que realmente interessa nesse episódio, que é a luta do Tanjiro, do Genya e a Nezuko contra o Lua Superior 4. Parou no último episódio com o Tanjiro arrancando a cabeça dos outros três, né? E o Genya com a cabeça do Aizetsu na mão dele. Aizetsu é o Lua da tristeza, tá? É a parte tristeza dele. E aí beleza, o Genya tá olhando pro Tanjiro com aquela cara de demônio dele, né? Porque ele parcialmente virou um Oni ali. E aí o Tanjiro fala que é inútil, que ele não consegue entender o que tá acontecendo com o Genya. Porém ele percebeu que mesmo cortando a cabeça de todos os quatro, o Lua Superior ainda não morreria. Igual aconteceu com o Gyotaro lá no arco dos puteiros lá, mano. Chegando à conclusão que atacar os demônios da emoção é basicamente sem sentido. E nisso ele acaba lembrando que ainda tem uma irmã e vai salvar ela, né? Porque ela tava presa debaixo de um destroço lá. Lembra que ela ficou presa e passou o sangue dela na lâmina do Tanjiro para que ele pudesse ficar um pouquinho mais forte e cortar a cabeça do Zoni pra fora? Pois é, ela ainda tava presa nesse mesmo lugar. Beleza, os dois se abraçam, tem uma cena bonitinha e o Tanjiro começa a pensar que tem uma coisa que incomoda ele esse tempo todinho da luta. Beleza, ele começa a sentir o cheiro, mostrando o cheiro de todas as emoções do Oni lá, que cada um tem seu cheiro específico. E toda vez que o cheiro vai aparecendo a cara do personagem. Então mostra um outro cheiro lá, meio que sem forma. E aí ele sente esse cheiro, né, que é o de um quinto demônio. Ele fala que tem que encontrar ele e poder destruir, né? Nesse mesmo momento o Genya se mete no meio e fala pra ele deixar de se achar, enquanto ele aperta o pescoço do Tanjiro com uma força até bem alta, dizendo que ele quem vai matar o Lua Superior. E aí ele fala que o Tanjiro já derrotou o Lua Superior 6 e não sei o que, e que ele vai virar Hashira antes do Tanjiro. E começa a apertar o pescoço do Tanjiro mais e mais, gritando, eu que vou virar Hashira. E aí o Tanjiro com aquela cara de palerma dele fala que entende e que ele e a Nezuko vai dar todo o apoio que eles conseguirem dar a ele. Bem fofo, mano, o Tanjiro tem um complexo de irmão mais velho muito grande. Beleza, continuando a cena, o Tanjiro fala que deve haver um quinto demônio. Diz também que vai procurar ele e que é pro Genya ganhar tempo. Nesse momento o Genya apela e fala que ele tá falando isso só pra distrair ele, pra que o Genya abaixe a guarda, tá ligado? E o Tanjiro roube toda a glória dele. Só que o Tanjiro só olha pra ele com aquela carinha radiante dele e o Genya fica, né, tipo assim, porra, esse cara realmente tá falando a verdade. Porém, no meio disso tudo, um relâmpagozão já cai rasgando entre eles, ou seja, o demônio da raiva já se curou e tá pronto pra descer o cacete neles de novo. E aí eles se preparam pra luta e veem que não foi só o demônio da raiva que se curou, mas sim todos os outros. E aí o Tanjiro pede pra ele se preparar, porque quando ele encontrar o cheiro, o Genya vai atrás dele, tá ligado? O Tanjiro vai procurar o demônio lá e pede também pro Genya tomar cuidado pra ele não cortar a Nezuko, já que a Nezuko é a irmãzinha dele. E aí tem uma cena fofinha, onde a Nezuko meio que se apresenta pra ele, tá ligado? E irmão, aquela dosezinha de cano cerrado dele é o bagulho mais tosco que tem. Pra mim ele tinha que ter um oitão, velho. Ia ser muito foda se ele tivesse um oitão. Beleza, continua a luta, a Nezuko e o Genya tá lutando com os Lua Superior, enquanto o Tanjiro tá na procura do quinto demônio, né?
pensando com ele mesmo que ele tem que ser rápido, porque os dois estão lutando e talvez não aguentem muito tempo. E o demônio do prazer, irmão, aguenta uma bicuda na Nezuko suave. Ela vai dar uma bicudona, ele para a bicuda com o braço. E beleza, o Tanjiro começa a se concentrar pra sentir o cheiro. Demora um pouquinho, mas ele pega o rastro do quinto Oni. E adivinha? É o velhote, tá ligado? A forma original, a primeira que aparece lá no começo quando tá o Tokito e o Tanjiro. É o velhinho, que tem uma bola na cabeça. Ele tá meio que abaixado, chorando, dizendo que vai ficar tudo bem, que as 4 emoções dele vão conseguir derrotar esses vilões. Pra ele, o Tanjiro e o Genya são vilões. E aí o Tanjiro começa a gritar o Genya, falando pra ele ir pro Nordeste, que o Oni vai estar escondido lá perto do solo. E aí o Zone começa a atacar o Tanjiro continua gritando pro Genya aí, o Genya vai, e o Tanjiro lá dando cobertura, pá, e ele é acertado, né, pelo demônio do prazer, dando uma porra de uma ventania do caralho nele lá, jogando ele pra longe. E aí beleza, no meio desse ataque o demônio da raiva vai atacar ele, chapuletada de choque na cabeça dele. E aí a Nezuko obviamente vai ajudar, mas porém quando ela tá chegando perto do demônio da raiva, ela toma uma lançada no meio do bucho, tá ligado? E atravessa ela e levanta ela no puro ódio. Ela tá presa numa árvore lá pela lança do demônio da tristeza, e o demônio da raiva ia dar um golpe pra executar ela. E aí o Tanjiro chega com a espada dele banhada no sangue dela, arrancando o braço do demônio da raiva no puro ódio mesmo, bicho. Ele reconhece que o Tanjiro é promissor e que ele surpreendeu ele desde o começo da luta. Só que aí a Nezuko revida também. Ela afunda mais ainda a lança pra dentro dela, abraçando o demônio da tristeza e tacando fogo nele, porque o sangue da Nezuko taca fogo nos outros. Beleza, a luta continua e o Tanjiro vai gritando pro Genya pra onde ele tem que ir, pra achar a porra do quinto demônio lá, até que o Genya finalmente acha, né, depois daquele monólogo dele que ele tem que ser rápido porque os poderes dele estão acabando, né, que em algum momento ele vai cessar, ou seja, ele tem um limite de tempo que ele pode usar aquela forma demoníaca dele. Beleza, ele acha o quinto demônio e, por incrível que pareça, ele é minúsculo, muito menor que um rato. Aparentemente o rato é pouca coisa maior que ele, na verdade. Ele vai atrás do demônio, tentando cortar a cabeça dele, enquanto o Tanjiro luta com as duas superior. E quando ele finalmente consegue acertar um corte nessa quinta parte do demônio, a katana dele, né, a faquinha dele meio que quebra, ela parte no meio. E aí ele vê que não vai conseguir cortar o bicho, e aí dá tiro pra cima no bichinho também, e nada faz efeito. Porém, logo em seguida que ele faz isso, o demônio da raiva já vem atrás dele, né, com a pontinha do bastão para atravessar a garganta dele, cortando meio que a cabeça dele fora, né? Lembrando que o Genya não se regenera como os outros Oni. Ele tem um nível de regeneração avançado, porém, se ele tiver uma ferida mortal ali, mano, ele vai de arrasta pra cima. Beleza, ele começa a falar que foi lento demais e começa a relembrar sobre o passado, que ele queria ser um Hashira, porque somente um Hashira pode estar do lado de outro. Ou seja, ele queria ser Hashira para ficar mais próximo ao irmão dele. E é aqui, meus amigos, que começa a história do passado do Genya e do Sanemi. Conta um pouco a história de quando eles eram crianças, que a mãe dele era baixinha, tá? Que o pai dele era super violento, sempre batia neles, e a mãe dele não podia fazer nada, porque ela era pequena e indefesa. Contava também que a mãe deles trabalhava de manhã até de noite sem parar, que ele nunca via ela descansar de maneira nenhuma. Porém, quando o pai dele foi assassinado por vingança, tá ligado? Alguém que queria muito se vingar do pai deles matou o pai deles, a mãe dele começou a trabalhar mais ainda. Teve um dia que ela acabou não voltando pra casa e as crianças mais velhas perceberam, né? No caso o Sanemi e o Genya. O Sanemi saiu pra procurar a mãe deles e pediu que o Genya se lembrasse da promessa, né? Que eles fizeram uma promessa de que, como eles são os irmãos mais velhos, eles não têm pai, eles cuidariam da mãe e da família. Bem bonitinho, tá ligado? Porém, os outros irmãos mais novos não estavam dormindo, eles estavam fingindo, porque eles também perceberam que a mãe deles não voltou. Eles começaram a conversar com o Genya, dizendo que eles tinham que sair e ir atrás. O Genya falou que não era uma boa ideia, que já estava quase amanhecendo e que já a mãe deles estaria de volta, né? Que eles poderiam dormir e ela estaria de volta assim que eles acordassem. E aí alguém começa a bater na porta, né? De uma maneira bizarra, bate, e quando eles vão abrir a porta, ela é quebrada e algo entra pra dentro muito rápido, matando as 3 crianças que estavam indo em direção à porta.
Nisso, o rosto do Genya é cortado e a lâmpada é destruída instantaneamente. E um Oni entra na casa, né, obviamente, pula no teto e depois cai no chão. O Genya não consegue ver direito porque tá escuro e esse Oni parte pra cima dele, né. O Genya até acha que é um lobo, mas é o Oni lá. O Oni parte pra cima dele e o Sanemi entra correndo e pega esse Oni no ar e sai correndo pra fora de casa, gritando pro Genya fugir. Nesse momento, o Genya se depara com os irmãos todos mortos na frente dele, né? Mas ele, jovem, coitado, não tinha percebido ainda, né? Pede para que eles façam pressão nos ferimentos que ele vai chamar um médico. Mas ali já tava todo mundo morto. Ele sai correndo desesperado atrás de um médico, né? E acaba encontrando o irmão dele, todo coberto de sangue, com um corpo na frente dele deitado no chão. Esse, no caso, é o corpo do Oni que atacou eles. E quando ele se dá conta, na verdade, é a mãe deles que tá lá no chão. Quem atacou a família deles foi a própria mãe, transformada em Oni. Naquele momento ele entra em desespero, começa a gritar pro Sanemi chamando ele de assassino, que ele não devia ter feito aquilo, mas era apenas uma criança com raiva e confusa. Volta pra parte do tempo atual, do Genya mais velho, e ele falando que foi errado ele ter dito aquilo, que ele não devia ter dito, e que ele não conseguia imaginar o que o irmão dele estava sentindo naquele momento. Né, porque querendo ou não, era a mãe deles e o Sanemi foi obrigado a matar ela. Então é um peso muito grande para uma criança, né, ou para um adolescente, no caso deles ali, tá, que acabou de perder a mãe, perdeu o pai e os irmãos. Então ficaram só os dois. E aí volta pro meio da luta, onde o bastão da Ira tá quase acertando, né, o Genya no pescoço, ou seja, ali ele arrasta pra cima na hora, e a gente escuta a voz do Tanjiro gritando desesperado, Genya, gritando lá de fundo, indo pra cima dele com tudo. E aí ele corta o braço do Oni fora, desviando o bastão, acertando apenas de raspão o pescoço do Tanjiro. E irmão, que cena foda, o Tanjiro pulando e grudando na árvore mesmo, como se fosse um ninja usando o chakra no pé. Aquilo ali foi muito foda, mano. A animação de Kimetsu, mesclando computação gráfica com animação 2D padrão, é muito boa, mano. Eles têm o dom. E aí o Tanjiro disse pro Genya continuar, né? Porque ele ia proteger o Genya, não importa o que custasse, e que era pra ele só pensar em cortar o pescoço do Oni. E é nesse momento que a tristeza aparece atrás do Tanjiro e vai usar uma das técnicas de sangue, né? Um Kinkinjutsu. A perfuração violenta. Ela ia bater em cheio no Tanjiro, né? O Tanjiro até pensa que foi acertado, porém quando ele olha pra trás, tá o Genya na frente do ataque, todo bagaçado, irmão. Virou um queijinho mesmo. E aí ele fala que ele não vai conseguir cortar o pescoço e que vai deixar o Tanjiro somente dessa vez ficar com crédito, né? Ou seja, o Tanjiro que vai ficar encarregado de cortar o pescoço desse Oni. E aí o Tanjiro vai atrás perseguindo o Cheiro e quando ele finalmente vai cortar o pescoço do Oni, acabou o episódio, porque tem que acabar no melhor momento possível. Rapaziada, esse foi o episódio de Kimetsu desse domingo, tá? O episódio 6. O episódio 7 ainda vai dar desfecho a essa luta, provavelmente. Porém, temos que lembrar que nem todas as personalidades, né, do Lua Superior apareceram ainda. Falta a última, né, a que invoca os dragões lá de madeira. Então essa última vai ser complicadinho pro Tanjiro derrotar junto com o Genya, tá? Eu deixando claro, mas eles vão conseguir. É isso, espero que tenham gostado e se gostaram, deixa aí o seu likezinho pra ajudar, um comentáriozinho ajuda bastante, viu? Falou!